Neste vídeo você vai aprender como criar e configurar um sitemap XML no plugin RankMath SEO. Essa é uma das aulas mais pedidas aqui do canal. Olá, eu sou o Rick e você está assistindo a mais um vídeo do iConectado, o canal que te ensina a criar um site de sucesso que gera vendas todos os dias. Faz sentido para você vender todos os dias com o seu site? Sim? Então clica aqui abaixo no botão inscrever-se e depois ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo. O RankMath SEO é um plugin que nós vamos trabalhar com ele aqui no canal. Eu também falo sobre ele em um curso de SEO, se você quiser saber mais como trabalhar com esse plugin. É uma opção interessante e eu diria que uma alternativa ao Yoast SEO. E nessa aula, como eu acabei de falar, nós vamos focar especificamente na criação e na configuração do sitemap XML. Quando você instala o plugin, ele vai mostrar esse menu aqui chamado RankMath SEO, e também vai aparecer aqui a opção de configurações do sitemap. Você pode clicar aqui para começar e você não precisa fazer nada. Normalmente, o sitemap XML ele já vem criado, ele já está aqui habilitado e já está funcionando. Porém, caso você não veja esses recursos, ele não esteja habilitado, aí você precisa vir aqui no menu do painel dentro do RankMath SEO. Você vai clicar aqui e a gente habilita o recurso de sitemap. Aqui a gente tem os módulos, tem vários recursos, enfim. Você consegue trabalhar com as ferramentas. E entre as ferramentas, os módulos, vai existir esse aqui, o sitemap. Essa opção ela costuma vir marcada, como é o meu caso aqui mesmo. Eu não mexi nessa configuração. Mas se para você tiver dessa forma aqui, desmarcado, é só você clicar para habilitar a ferramenta, já vai aparecer ali, já está tudo certo. Aí você já tem o menu configurações do sitemap. Com esse menu habilitado, a gente volta aqui nas configurações e eu já tenho o link do meu sitemap. Isso aqui também é algo que muitas pessoas têm dúvida, como que faz para descobrir o link do sitemap XML do plugin. Para que você saiba qual é o endereço, você precisa primeiro saber o plugin que você está trabalhando e encontrar esse recurso, não tem outra forma. Aqui no RankMath, é nessa opção aqui das configurações, eu já tenho aqui o índice do meu sitemap. E é esse índice que você instala lá no Google Search Console, no Bing Webmaster Tools. Aqui no canal tem vídeo explicando tudo isso, eu deixo na descrição para você aprender mais. Eu vou clicar nesse link e eu já quero ver o que ele está me trazendo aqui de configuração padrão. Eu reforço mais uma vez que isso aqui é a configuração padrão, eu não mexi em nada. Na configuração padrão, eu tenho 3 tipos de conteúdo do meu WordPress inseridos no sitemap XML. São os posts, as páginas e as categorias. Normalmente, eu repito, normalmente, o mais comum da gente trabalhar são essas opções aqui. E é o que importa para ser indexado nos buscadores. Você coloca os seus conteúdos principais. Há algumas pessoas que não gostam de inserir as categorias, isso vai de cada um. Eu diria que não vai prejudicar em nada você inserir as categorias, especialmente se você tiver categorias com um bom nome, elas estiverem otimizadas, tiver bastante conteúdo, não vai atrapalhar em nada, você pode inserir tranquilamente no seu sitemap. E claro, posts e páginas, é raro encontrar um projeto onde a gente não precisa incluir, por isso que já vem até na configuração padrão. Eu vou deixar aberto e a gente volta aqui nas configurações que eu quero passar algumas dicas para você. A primeira coisa é que você tem, dependendo da sua configuração do WordPress, dependendo do que você está trabalhando, plugins que você possa ter, outras opções para você inserir no sitemap. E aí cabe você avaliar e ver o que faz sentido inserir no sitemap. Toma cuidado para você não inserir um monte de porcaria, como templates, tags, alguns recursos de modelos de conteúdo, dependendo do plugin, vai gerar esse tipo de informação que pode ser inserido no sitemap, mas normalmente não faz muito sentido inserir essas coisas para ser indexada em resultados de busca. Vamos começar com os mais importantes, que são os posts. Normalmente você pode incluir tanto no sitemap HTML e no sitemap, que é o nosso caso aqui do arquivo XML. Essa opção vem marcada. Se por algum motivo você não for trabalhar com post, o seu site não vai ter um blog, não vai ter postagem, vai ser apenas com páginas, aí você pode desmarcar isso aqui. Vale lembrar que no futuro, se você começar a trabalhar com isso, essa opção vai estar desabilitada e aí você precisa voltar e habilitá-la novamente. Depois dos posts, a gente tem as páginas, que também vai vir com essas opções ativadas. Se você não quer incluir páginas, você pode desativar. Mas toma cuidado porque isso aqui induz a gente a cometer um pequeno erro, que é o seguinte: se você vai trabalhar com WordPress no modo blog, a primeira página do site, ou seja, a página inicial, mesmo que ela esteja mostrando as postagens, ela é tratada pelo WordPress como uma página e não como um post que vai ser acessado através dos links que estão lá.
Então, se você desabilitar isso aqui, mesmo não tendo página criada, você está desabilitando a indexação da sua página inicial e isso pode prejudicar bastante o SEO do site. Então é interessante você deixar marcado, mesmo que você tenha só essa página para mostrar os posts. Depois das páginas, a gente tem as categorias, que também costuma vir marcada, e se por algum motivo você não quiser, basta você desmarcar aqui no sitemap, e se você não quer que apareça no sitemap HTML também, é só desmarcar e salvar essas configurações. Assim que você salvar, já vai aparecer aqui que as configurações foram atualizadas, você aguarda aí uns 4, 5 minutos, porque às vezes o plugin está refazendo o sitemap e se você for tentar acessar, ele vai dar um erro de página não encontrada, você vai pensar que está acontecendo um problema, enfim, é só você aguardar uns 4, 5 minutos, ele vai refazer o sitemap e já vai conseguir acessar através daquele link. Vamos fazer o teste para ver se já está funcionando? Eu vou aguardar um pouquinho, claro, você não vai precisar ver isso. Já atualizei o meu sitemap e agora aparece apenas a opção de posts e páginas exatamente como eu fiz. Voltando para as configurações, eu quero deixar elas aqui, então eu vou deixar dessa forma. E tem também esse recurso de incluir os termos vazios. Eu não recomendo que você utilize. Isso aqui significa o seguinte: vamos supor que você tem uma categoria que você já criou, já deixou pronta aí para as pessoas utilizarem no seu blog, mas ela ainda não tem nenhum post. Então o sitemap ele iria incluir isso aqui para ser indexado. E não é uma opção muito legal você colocar um link em resultado de busca que vai levar para uma categoria que não tem post nenhum. Não é uma boa experiência para os visitantes do seu site. Pode deixar desmarcado essa opção. Depois das categorias, a gente tem as tags. Eu vou clicar aqui, depois a gente salva todas as configurações de uma vez. E olha que interessante. A gente tem aqui a opção de incluir no sitemap ativada, a opção do sitemap HTML e a opção de termos vazios, que é a mesma coisa das categorias. Se tiver uma tag que não tem nenhum post vinculado a ela, ele vai incluir mesmo assim. Eu recomendo que você deixe desativado esse recurso. Mesmo ativado, se a gente voltar aqui, não está aparecendo. Ora, mas se eu estou com essa opção ativada, por que não está aparecendo aqui? Porque nessa instalação do WordPress eu não tenho nenhuma tag. Eu preciso criar uma tag para que ela possa ser listada aqui, então não vai aparecer mesmo. Está correto, está funcionando exatamente do jeito que tem que ser. E muitos projetos acabam não incluindo as tags no sitemap. Eu recomendo que você avalie certinho se faz sentido isso para você, até porque em alguns casos muita gente usa as tags de forma errada. Se você acha que vale um vídeo explicando mais a fundo isso, deixa nos comentários que eu gravo para você. Então muita gente utiliza as tags erradas, acaba colocando termos ali que não tem muito sentido, e isso acaba até prejudicando o site, quem vai acessar e quem vai navegar por essas tags. Na maioria das vezes, você não precisa indexar as tags nos resultados de busca. Ah, Rick, mas eu tenho um motivo específico para fazer isso. Então você deixa marcado. No meu caso, eu vou mostrar para você como desativar. Eu clico aqui para desabilitar. Aqui também, eu já poderia salvar essas configurações, ela já não vai aparecer, mesmo que eu crie tags. Lembrando que aqui das categorias salvou de uma vez também. E dependendo das configurações do seu site, como eu mencionei há pouco, pode ser que você tenha outros recursos que vão aparecer. Isso vai variar de uma instalação para outra. Eu quero mostrar aqui o cenário da minha instalação do WordPress, mas para você pode ser que seja diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a opção dos elementos flutuantes do Theme Parts e do Mega Menu, que para você pode ser que não apareça, porque eu tenho esses plugins, eu tenho esses recursos nessa instalação específica. Em outras, eu não tenho, então é claro, isso aqui não aparece. E nesse caso, você pode incluir ou desabilitar, dependendo de como você quer. Por exemplo, nesse caso, nesse projeto que eu estou trabalhando, eu acho que tudo isso aqui é apenas lixo, conteúdo que não tem sentido para ser indexado nos resultados de busca, e eu poderia desabilitar todos eles aqui. Poderia desabilitar, aqui já está desabilitado, mas se tivesse habilitado, eu poderia desabilitar também. E a gente tem uma outra opção interessante de se trabalhar, que são as páginas de anexos. Eu vou clicar aqui para a gente ver o que que tem. Essas páginas de anexo são aquelas páginas onde o WordPress cria para inserir imagens. É importante você não confundir uma página de anexo com a imagem com a URL direta de uma imagem, que seria o seu site.com.br/ o nome da imagem.jpg. Não é isso aqui. Na maioria dos casos, também não faz o menor sentido você indexar esse tipo de conteúdo, tanto que ele já vem como a opção desabilitada por padrão. Mas se você acha que faz sentido para o seu projeto, é preciso fazer duas coisas para que isso funcione. A primeira delas é desabilitar o redirecionamento de anexo. Você vai clicar aqui nessa opção para redirecionar. Primeiro eu vou salvar aqui, ele está pedindo para salvar, para a gente não perder nenhuma configuração. Já salvou. Então eu tenho que desabilitar esse redirecionamento para que a gente possa fazer aquela opção. Então eu venho aqui e vou desabilitar.
e clicar em salvar alterações. Pronto, foi salvo, posso voltar nas configurações do meu sitemap e agora ele vai deixar eu trabalhar aqui com essa opção dos recursos. Eu poderia incluir aqui também e no sitemap HTML. Vou salvar e todas as imagens que eu tenho vão aparecer os links dessas imagens lá. Lembrando que não são os links diretos, são as páginas dos anexos. Eu acho que não faz sentido, na maioria das vezes, você fazer isso aqui. Inclusive, a configuração que estava é a melhor opção. Reforço mais uma vez, para a maioria dos projetos. Tanto que eu vou voltar nessa configuração. Vou desabilitar, salvar alterações. Vou aqui nas configurações gerais depois e fazer também o redirecionamento do anexo. Tá aqui, ó. Redirecione todos os URLs da página de anexo para os posts em que aparecem. Para um controle de redirecionamento mais avançado, use o recurso incorporado, que não é o nosso caso. Vou habilitar e salvar as alterações. Pronto. Alterações salvas. Posso voltar aqui no meu sitemap e ver como ele ficou. Nesse caso, eu estou trabalhando com posts, páginas e categorias para ser indexado. E para reforçar mais uma vez, onde está o URL do sitemap XML do RankMath SEO? Está aqui em configurações do sitemap. Esse link que vai aparecer é esse link justamente dessa página aqui que a gente vai inserir, vai cadastrar no Bing Webmaster Tool e no Google Search Console. Se você quiser saber um pouco mais de SEO, de otimização de site, conheça o meu treinamento SEO Pro. O link fica aqui na descrição. Eu também vou deixar na descrição e nas anotações um vídeo para você aprender como cadastrar o seu site no Bing e no Google Search Console, que é a ferramenta para você fazer o seu site aparecer nos resultados do Google. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo.